Eu sou o professor Telmo Lima e vou dispensar aqui as nossas apresentações. O assunto de hoje é Lei Penal no Tempo. Vamos então ao princípio da legalidade penal. Olha o que diz o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, primeiro ponto básico em direito penal. Não há crime sem lei. Para que determinada conduta seja considerada criminosa, é preciso que uma lei defina aquela conduta como antinormativa. Vamos ao seguinte exemplo. O exemplo está no Decreto-Lei 2000-848, de 7 de dezembro de 1940. Nada mais, nada menos do que o nosso Código Penal brasileiro. Lá no artigo 121 deste decreto, diz o seguinte: matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, o crime de homicídio só existe por causa do artigo 121 do Decreto-Lei 2000-848. Vamos agora ao princípio da anterioridade penal. Muito simples esse princípio. Está também no artigo 1º do Código Penal. Diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então não basta a legalidade. Então não basta ter uma lei definindo aquela conduta como criminosa. É preciso que essa lei seja anterior ao fato. É preciso que no momento do fato esta lei já esteja em vigência. Ainda no princípio da anterioridade penal, vamos a uma interessante disposição do artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que obviamente vocês estudam na matéria de direitos humanos. Diz o seguinte: ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas de acordo com o direito aplicável. Então, ou seja, não basta o princípio da legalidade, é preciso que no momento do cometimento do fato, ele esteja definido como crime segundo eventual lei aplicável. Essa também é a famosa regra do tempus regit actum, ou seja, os atos são regidos pela lei do seu tempo. Ainda no princípio da anterioridade penal, vamos ao elucidativo exemplo. Vamos supor que em 2015 o agente comete um fato A, um fato qualquer, pela primeira vez. Em 2016, a lei X define o fato A como crime. Em 2017, o agente comete o fato A pela segunda vez. Somente será crime o fato cometido pela segunda vez. Princípio da ultratividade da lei benéfica. Não existe um artigo no nosso Código Penal que trate especificamente sobre esse princípio. Mas no Código Penal argentino tem sim. Olha lá o artigo 2º. Se a lei vigente no tempo em que se cometeu o delito for diferente, distinta da lei que existia ao pronunciar-se a sentença, ou em tempo intermediário, se aplicará sempre a lei mais benigna. O que é que esse princípio está dizendo? Ele está dizendo que mesmo uma lei penal sendo revogada, é possível sim que ela gere efeitos no futuro. Então nós temos duas consequências: a ultratividade da lei penal revogada e a lei intermediária. Ainda sobre o princípio da ultratividade da lei benéfica, vamos a um elucidativo exemplo. Vamos supor que em 2015 a lei A tenha definido um crime e aplicado uma pena de 5 anos. Em 2016, o agente comete o fato criminoso, portanto, a pena 5 anos. Em 2017, uma lei B revoga a lei A e diz que a pena para aquele mesmo crime agora é de 10 anos. Na sentença, em 2018, o juiz condena o réu a pena de 5 anos ou a pena de 10 anos? Perceba que se o juiz condenar o réu a pena de 5 anos, ele está aplicando uma lei penal revogada. É possível? Perfeitamente possível. Princípio da ultratividade da lei benéfica. Vamos então ao nosso segundo exemplo sobre o princípio da ultratividade da lei benéfica. Vamos supor que em 2015, uma lei A tenha definido um fato como crime e aplicado a pena de 5 anos. Em 2016, o agente então comete o fato criminoso. Em 2017,
uma lei B revoga a lei A e diz que a pena passa de 5 agora para 3 anos. Em 2018, uma lei C revoga a lei B e diz que a pena é de 10 anos. Qual será então a pena que o juiz aplicará na sentença? Obviamente, nós temos aí uma lei intermediária que é benéfica ao réu, que é a lei publicada em 2017. Portanto, a sentença condenará o réu a pena de 3 anos. Vamos então ao princípio da irretroatividade da lei penal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a tal da novatio legis imperius, a nova lei que piora, ela não retroage para atingir fatos passados. Princípio da irretroatividade. Vamos então a um elucidativo exemplo do princípio da irretroatividade da lei penal. Observe na tela. Em 2015, uma lei X define determinado crime e diz que a pena é de reclusão. Em 2016, o agente comete o respectivo crime. Em 2017, a lei Y modifica a lei X e diz que a pena é de reclusão e multa. A pergunta: em 2017, de acordo com o direito vigente, o réu pegará a pena de reclusão e multa ou somente reclusão? Pelo princípio da irretroatividade da lei penal, o réu somente pegará a pena de reclusão, porque a lei X ela não pode retroagir para atingir fatos passados, ainda que seja o mesmo crime. Por quê? Porque ela piorou. Princípio da irretroatividade da lei penal. Vamos então ao princípio da retroatividade da lei penal e não da irretroatividade. Princípio da retroatividade da lei penal. Olha só o que diz o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que o dispositivo está dizendo é que a lei posterior, a lei futura, a lei que entrou em vigência após o fato, ela pode voltar e ter incidência sobre o fato, se ela favorecer o agente. É a chamada novatio legis in melius. Ainda sobre o princípio da retroatividade da lei penal, vamos observar que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 40, diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Agora vamos ler somente o que eu sublinhei aí. A lei penal retroagirá para beneficiar o réu. Então esse é o princípio. O princípio em que permite que a lei penal volte a reger fatos anteriores à sua vigência. Vamos então a um exemplo do princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Vamos supor que em 2015 a pena de determinado crime seja de reclusão. Em 2016 o agente comete o crime. Em 2017 a lei então é modificada e a pena deixa de ser reclusão e passa a ser detenção. A sentença: o juiz condena detenção ou reclusão? Obviamente, o juiz vai aplicar a pena de detenção, mas perceba que em 2015 a vigência era de uma lei que aplicava a pena de reclusão. O que aconteceu? A lei de 2017 voltou a 2016 e gerou então a incidência. Vamos então a abolitio criminis, artigo 2º do Código Penal. Olha o que diz: ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então nós temos aí a chamada abolição do crime, ou seja, a revogação de uma lei que definia um fato como crime. Abolição do crime. Na observação eu coloquei aí a flexibilização da coisa julgada. Por quê?
Porque a abolício criminis, os efeitos da abolício criminis vão atingir ainda que já proferida a sentença, ainda que o réu já esteja cumprindo a pena no presídio, em fase de execução penal, ainda assim a abolício criminis vai gerar os seus efeitos. Olha aí na tela um exemplo muito claro sobre abolício criminis. Vamos supor que em 2015 uma lei A prescreve, define determinado fato como criminoso. Em 2016, o agente comete o fato criminoso. Em 2017, uma lei B revoga a lei A. E a sentença condena ou absolve? Perceba que em 2016 estava em vigor a lei de 2015 que definia aquele fato como criminoso. E a sentença? A sentença então vai absolver o réu por não ser o fato mais uma infração penal, abolício criminis. Agora vamos a um segundo exemplo da abolício criminis. Vamos supor que em 2015 uma lei A prescreve determinado fato como criminoso. Em 2016 o agente comete o fato criminoso. Em 2017 saiu a sentença, condenou o réu a 10 anos. Em 2018 uma lei B revoga a lei A e diz o seguinte: agora este fato não é mais criminoso. O que acontece com o preso que já está no presídio? O condenado será solto ou continuará cumprindo a pena de 10 anos conforme sentença? Imediatamente, senhores, o executado, o preso, deve ser solto. São os efeitos da abolício criminis que atingem inclusive os réus já condenados. Vamos então à lei excepcional ou lei temporária. Lei penal excepcional ou lei penal temporária. Estamos tratando de direito penal. Olha o que diz o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vamos com calma, você vai entender isso. Primeiro, temos que saber que existe uma distinção entre lei excepcional e lei temporária. Vamos a elas. Olha o exemplo. Vamos supor que uma lei X qualquer, em seu artigo 1º, diga o seguinte: desperdiçar água acima dos limites legais no período de seca. Detenção de 2 a 6 meses. Artigo 2º. Esta lei fica em vigor enquanto durar o período de seca no país. Então, esta lei que torna crime desperdiçar água, ela somente tem eficácia, este fato somente é criminoso durante o período excepcional da seca. Fora da seca, ele não é crime, por isso que nós chamamos de lei excepcional, porque ela atua em determinadas condições excepcionais, determinadas conjunturas excepcionais. Fora desse período excepcional, esta conduta não é criminosa. Vamos agora ao exemplo da lei temporária. Vamos supor que uma lei Y, no seu artigo 1º, diga o seguinte: desperdiçar água acima dos limites legais. Detenção 2 a 6 meses. Artigo 2º. Esta lei fica em vigor do dia 7 de fevereiro de 2011 até 7 de fevereiro de 2013. Portanto, senhores, nós temos um crime, nós temos um fato que só é crime dentro desse tempo, dentro deste período. Por isso chamamos de lei penal temporária. A grande pergunta é: se o agente desperdiçar água em março de 2011, ele poderá ser condenado em 2016? Num período onde esta lei não tem mais vigor, não tem mais vigência? A resposta é que sim. Por quê? Justamente porque essas leis são específicas, são leis excepcionais e leis temporárias. Vamos então ao exemplo da lei temporária. Observe aí, em 2015 a lei não tinha vigência. A partir de 2018 ela também não tinha vigência. A lei temporária iniciou a vigência em 2016, conforme o quadrado amarelo, e encerrou sua vigência em 2018. O agente cometeu o fato em 2017, portanto ele cometeu o fato durante a vigência da lei temporária. Cometeu o crime. Mas ocorre que em 2019, o ano da sentença, essa lei não tem mais vigor. Como poderia o juiz aplicar ao réu uma sentença penal condenatória baseada em uma lei que não está mais em vigor?
Justamente trata-se da exceção, da chamada lei temporária ou da lei excepcional, do tempo do crime. O artigo 4º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Senhores, é importantíssimo que se estabeleça qual o momento do crime. Isso porque alguns crimes eles podem se protrair no tempo. É possível que entre a conduta e o resultado decorra um determinado tempo muito razoável. Então a lei penal precisa fixar qual o momento que o crime é praticado, para então a partir dali incidirem-se os efeitos legais outros. Então nós temos 3 teorias. A primeira teoria diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação. Pela segunda teoria, a teoria do resultado, ela diz: considera-se praticado o crime no momento do resultado. E uma outra teoria, teoria chamada mista ou teoria da ambiguidade, é a chamada teoria do tanto faz, ou seja, tanto faz, considera-se praticado o crime tanto no momento da ação como no momento do resultado. Vamos então a um exemplo. Em 2015, a pessoa A atira na pessoa B, que é hospitalizada. Em 2016, portanto, um ano depois, B ainda permanece em coma do tiro dado em 2015. Em 2017, B, que estava em coma há 2 anos, acaba morrendo do tiro. Em 2018, sai a sentença. E a pergunta é: qual foi o ano do crime? 2015 ou 2017? O nosso Código Penal, como eu falei no slide anterior, adotou a teoria da ação. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, o crime aconteceu em 2015, ainda que a vítima tenha morrido apenas em 2017. Finalmente, senhores, algumas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. 3 livros. O livro do professor Cléber Masson, do professor Guilherme de Souza Nutti e do professor Rogério Sanches Cunha.